Salve, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Desde já, aqui desde o início do vídeo, gostaria de pedir para você que é inscrito aqui do canal, já clica aí no joinha, no gostei, para dar aquela fortalecida no canal. No vídeo de hoje eu gostaria, se possível, de ouvir opiniões. Se você tem uma opinião divergente da minha, se você tem uma opinião parecida, se você tem um comentário, deixa aí nos comentários, sempre com educação. Eu faço questão de ouvir a todos, de responder a todos e também de deixar o coraçãozinho aí no seu comentário. Para você que é novo aqui no canal, chegou aqui, está assistindo o primeiro vídeo, nesse canal a gente fala de todo tipo de assunto. Política, religião, que der na telha ou algum acontecimento a gente fala, né? Quem sabe alguém fala assim, cara, você não deve ficar entrando nesses assuntos. Galera, o canal é meu, eu expresso aqui a minha opinião, ou alguma coisa que não é minha opinião, mas é a realidade, né? Então, se você gostar do conteúdo, já considere deixar aí a sua inscrição também para poder dar uma fortalecida. Quero iniciar esse vídeo fazendo uma pergunta. Eu acredito que todos se lembram, todos, porque é uma coisa que marcou bastante, chamou muita atenção, repercutiu muito. Há acredito que uns 3, 4 anos atrás, em uma das paradas gays, lá na Avenida Paulista, onde um travesti, ele fica numa posição assim meio que de cabeça para baixo, e ele introduz um crucifixo, né, que é o maior símbolo do cristianismo, seja evangélico, seja católico, o maior símbolo do cristianismo, que é a cruz. Ele enfia no ânus. A pergunta que eu gostaria de fazer: será que por causa da atitude desse travesti, eu tenho que considerar todos os outros travestis no Brasil ou no mundo como pessoas anormais, imorais e pessoas sem caráter? Essa é a pergunta que eu faço. E logo após a vinheta, nós vamos entrar no assunto do vídeo. Vamos lá. Por que eu fiz essa pergunta? Não quero causar treta com ninguém, mas eu iniciei esse vídeo fazendo a pergunta porque por esses dias, né, na semana passada, repercutiu. Eu não sei se é um vídeo novo, se é um vídeo antigo, mas uma pessoa publicou no seu story, né, uma pessoa que eu sigo, muito próxima a mim. Ela publicou um vídeo de uma menina, de uma moça de 15 anos, que ela está grávida, né? E ela, quando ela entra no carro, o seu pai filmando, ele começa a falar um monte dela, né? Aí, 15 anos grávida, não tem marido, não é casada, alguma coisa do tipo, né? Alguma coisa parecida. E nessa atitude do pai, essa pessoa que publicou a história, ela deixou um comentário ali que eu discordo 100% do que a pessoa falou. Eu não vou lembrar exatamente quais foram as palavras, mas ela disse assim, esse pai ridículo, esse pai que tá expondo, né? Nisso aí eu concordo. Eu acredito que não é a maneira correta de se fazer. E ele fala assim, essas pessoas usam o nome de Deus, né? Mas está expondo a filha, né? Numa gravidez de risco, quem sabe, né? E com certeza essa pessoa é contra educação sexual e o aborto em qualquer situação. Pelas palavras dessa pessoa, eu acredito que a opinião dela seja a favor de a menina de 15 anos engravidou porque ela não teve uma orientação sexual. Aí vamos entender que tipo de orientação sexual a pessoa tem que receber, ou melhor dizendo, aonde? Na escola ou dentro de casa? Se for na escola, eu sou 100% contra, porque na escola não é lugar de falar de sexo, religião ou política. Dentro de casa, eu sou completamente a favor e tem que ser falado sim. Né? Tem que ensinar para os nossos filhos, 10, 11, 12, 15 anos. Eu lembro de uma vez, não vou lembrar qual foi a minha idade, devia ter acho que uns 11, 12 anos, e minha mãe me chamou para falar uma conversa sobre absorvente feminino, sobre esse tipo de coisa. Então, eu acredito que o pai ou a mãe tem que sim orientar o seu filho a respeito de educação sexual.
E ele segue dizendo, né, que um pai desse ele é contra aborto em qualquer tipo de situação. Ou seja, dando a entender que por essa menina não estar preparada para ser mãe, ela tem que sim abortar, tem que tirar a vida de uma criança, a vida de um ser humano, porque querendo ou não, um aborto independente da gestação de um mês ou de já quase para nascer, é sim um assassinato de uma pessoa. E a hipocrisia do lado da esquerda é justamente por esse lado, né? É contra a pena de morte de um vagabundo que assassina um pai de família por causa de uma moto ou de celular, mas é a favor de um aborto, né, de uma alma que está dentro de um ventre, de uma vida. Então ele fala isso aí, né? E no story seguinte é onde mais eu acredito que gerou aí pelo menos uma irritação por minha parte. Eu falei, não vou responder por não ter necessidade, mas eu falei, vou fazer um vídeo porque eu preciso comentar sobre isso. No outro story ele meio que generaliza, né, dizendo que os cristãos, os crentes, são crentes de bosta, né, que a coerência não faz parte da vida dos cristãos, dessa gente, alguma coisa assim que ele escreveu. Então ele pega a atitude de um pai, né, que na visão dele está errada, para generalizar e chamar os crentes de bosta, né? Os cristãos são cristãos e crentes de bosta. Por isso que eu dei início no vídeo perguntando se pela atitude de um travesti, todos os travestis têm que ser taxados como pessoas que não são pessoas boas. Por causa da atitude de um pai, sendo ele cristão, de expor a filha daquele jeito, eu vou condenar os outros pais? Primeira coisa, né? A primeira coisa que tem que ser levada em consideração. É muito fácil dizer, é muito fácil você ter uma opinião contrária, ou dizer, ó, esse pai agiu errado, sendo que eu não estou na pele daquele pai, né? Sendo que eu não tenho um filho, né? E já passei por aquela situação para poder dizer o que tem que ser feito, né? Eu, sinceramente, é que eu sou uma pessoa muito paciente, mas eu olhei a situação daquele pai, eu me coloquei no lugar dele. Minha filha tem 14 anos, e se minha filha de repente chega em casa e fala assim, pai, eu tô grávida, qual que seria a minha atitude? Eu não sei, né? Não tenho como dizer, jamais espero passar por isso, mas eu lembro que no vídeo, o título do vídeo lá falava alguma coisa assim, não ouviu pai e mãe, ou não ouviu o pai, é isso que dá. E nisso aí o pai tá certo, nisso aí ele tá coberto de razão. Provavelmente, né, eu acredito, uma opinião minha, se alguém souber do caso, deixa aí nos comentários para poder enriquecer o conteúdo do vídeo e acrescentar uma coisa que eu não sei. Provavelmente, eu não sei se era um namorado ou se era um ficante, ou o que chegou a essa situação dessa menina ficar grávida. Mas acredito eu que o pai deve ter orientado, né, ou se foi a favor ou se foi contra namoro ou ficar, eu não sei. Mas eu creio piamente, eu creio 100%, né, que o pai não era a favor de uma filha engravidar aos 15 anos. Então é fácil eu apontar uma pessoa, eu apontar um pai desse dizendo que ele é um crente de bosta, que ele é um cristão de merda e todo esse tipo de coisa, pela atitude que ele teve, sendo que eu não estou na pele daquele pai, sendo que eu não tenho um filho, né, nessa situação. É a mesma coisa de um assalto. Tem pessoas que reagem a um assalto, tem pessoas que não reagem, e é muito fácil alguém de fora falar, essa pessoa fez errado reagindo, essa pessoa fez errado em fugir, essa pessoa fez errado em não... Você já passou por isso para dizer o que tem que ser feito, meu amigo? Então não tem como. Não tem, eu não concordo com as palavras que essa pessoa falou em questão de orientação sexual e em questão de aborto. Eu sou contra aborto em qualquer hipótese, né? Em qualquer hipótese. Mas a vida da pessoa ali vai correr risco, então tem que tirar o feto. Abortou, o feto vai sumir do ventre da pessoa, ela não vai ter que tirar aquilo de qualquer jeito, então tira a criança viva. Mas não o assunto do vídeo que eu quero falar sobre, o assunto central do vídeo, né? Isso aí fica para outra situação. O assunto central é justamente você generalizar por causa da atitude de um pai, que para muitos foi certo ou para outros não, você colocar toda uma crença ou toda uma religião como pessoas de bosta. Aí ele está totalmente errado, né? Interessante que para poder chamar um crente de bosta, um católico de bosta, o que quer que seja, é fácil.
Na hora que a pessoa tá ali na doença, tá desempregado, ou tá na beira da morte ali para poder... tá desenganado pelo médico, aí lembra do cristão de bossa, né? Aí lembra do católico de bossa, do crente de bossa, aí ninguém mais é bosta. Aí vai falar, senhor irmão, ora por mim lá na igreja. Eu já vi muitos casos assim, né? Mas que Deus tenha misericórdia dessa alma aí. Eu tenho divergências, né, em alguns tipos de religião, na qual, na sua maneira de crer em Deus, na sua maneira de crer na Bíblia, uns creem, outros não creem, eu tenho as minhas divergências. Mas é uma divergência teológica, né? Uma divergência baseada em algo que a gente crê diferente. Em nenhum momento eu posso pegar essa divergência e fazer com que essa pessoa seja meu adversário e muito menos meu inimigo, né? E quando eu vejo algumas coisas contra os cristãos, é uma fala de ódio, né? É uma fala de preconceito. Taxam, né, as pessoas cristãs, seja católico ou seja evangélico, de preconceituosos, mas as pessoas que criticam o cristianismo geralmente o fazem justamente pelo preconceito e fazem aquilo que elas mais julgam que façam com elas, né? Então a incoerência não é para parte dos crentes, dos cristãos, evangélicos ou católicos, não. A incoerência está no lado dessas outras pessoas que falam assim, né? E como eu disse, se eu tenho alguma divergência teológica com um católico, creio algumas coisas diferentes, não é porque um padre lá na Austrália, né, teve um caso de pedofilia, que todos os padres são pedófilos. Não é porque um pastor teve um caso de estupro, como aconteceu recentemente aqui em Guarulhos, que todos os pastores são estupradores. Não é porque um corintiano matou um palmeirense, que todos os corintianos não prestam. E não é porque um palmeirense matou um corintiano, um santista, um são paulino, que todos os palmeirenses não prestam, né? Então pensa nisso aí. Antes de você apontar uma religião, apontar uma prática de uma pessoa, pense, antes de generalizar, como se todas as pessoas que adotassem a mesma crença fariam a mesma coisa. E não sair aí na internet falando besteira. Tá bom? Mais uma vez eu peço pra você que você se inscreva, deixa aí o like. Se você não gostou, deixa o dislike também. E até o próximo vídeo. Valeu, valeu, valeu.